mais um Cena e Ação. Eu sou Yolanda Brazão, e você? Eu sou Pedro Ferreira, o escritor da Baixada Fluminense, junto com a minha amiga Yolanda Brazão. Faremos hoje mais uma grande apresentação para todos os nossos públicos. E hoje? E hoje, caramba, hoje vai ser muito bom. Acredito, acredito. O cara que vem aí é bom, é conhecido nosso. É parceiro. Parceiro. E você sabe muito bem quais são as suas qualidades, né? O programa hoje promete. Vocês vão ter o prazer de estar com quem? Wagner Azevedo. Wagner Azevedo. Aguardem. Olá, eu sou Wagner Azevedo. Estou aqui para um bate-papo com os meus amigos Yolanda Brazão e Pedro Ferreira. Um prazer estar com vocês. Bem, hoje vocês conhecerão Wagner Azevedo. Ele é professor, ele é escritor, pesquisador, dicionarista, poeta, músico, compositor, diagramador, revisor e palestrante. Eita, gostou, né? Me enrolei toda aqui, quase que a língua ficou parada. Minha amiga, mas não é só isso aí não, viu? Tem mais, tem mais. Tem mais? Tem mais. Em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil, em 1975. Ele é formado em letras, com pós-graduação em Lato Sensu e língua portuguesa. E atualmente cursa Direito. Direito aonde é que vocês... Tudo na UERJ. Tudo na UERJ? Tudo na UERJ. Tudo na UERJ? Tudo na UERJ. Tá bom. E ainda não é tudo, hein? Não? Tem mais. Ah, eu vou te ajudar. Tu vai me ajudar? Vou. Então, deixa eu respirar um pouquinho. Pode falar. Você vai me ajudar ainda? Olha só. Esse cara possui 5 dicionários. Brincadeira. 5 dicionários eu quero ver. Um de língua portuguesa. Ah. Se eu errar aqui, você me corrige. Um de língua portuguesa e noutras línguas no mundo. Hein? São eles: dicionário de onomatopeia e vocábulos. O que é isso? Expressivos. Olha lá. E vocês comem? Dicionário de animais com outros significados, da Drago Editorial. Isso de 2018. Ele tem também um dicionário de catacrese, não é isso? Não acredito. Também de 2018. Isso publicado em Lisboa, correto? Sim, pela Chiado Books. Isso. Um dicionário de vozes de animais, certo? Isso, interativo, que é para criança, com atividade para criança aprender a voz dos animais. Também publicado em Lisboa. Pela Chiado Books. E um dicionário de plantas, com outros significados. Pela editora Moan. Quer mais? Não tem, né? Mas isso aí você falou que ele tem. Eu não quero só... Você falou. Eu quero depois que ele nos mostre, porque eu não vou acreditar em palavra de Pedro Ferreira. Mas o cara é bom. O cara é bom. Né? Bom. Depois ele vai mostrar para nós, porque é assim, se falou, tem que provar. Não vai ficar assim não, sem palavra. Vai ter que mostrar o dicionário. Ou então, fora. Fora. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Tá. Muito bem. Quem é o escritor Wagner Azevedo? Então, eu faço dicionários já desde 2008, 2009, por aí. Eu comecei a pesquisar palavras em 2005, quando eu estava no pré-vestibular. Então eu vi algumas palavras diferentes e tal, e eu anotava. Eu tenho essas anotações até hoje nos meus livros de história, de português e tal. E aí foi um processo natural que surgiu de depois eu desenvolver dicionários. Eu comecei a pesquisar muita obra de dicionário de vários gêneros, vários tipos, não só o da língua portuguesa, que é o mais conhecido, que geralmente as pessoas têm em casa, né? Mas outros tipos de dicionários. E aí a ideia foi amadurecendo e tal, e hoje eu já estou com 5 dicionários publicados, inéditos na língua portuguesa e em outra língua do mundo, porque eu pesquisei
tanto texto acadêmico e a biblioteca não existem. Né? E eu tenho, no total, eu tenho 11 obras inéditas e 5 publicadas. Muito bem. Extraordinário. Parabéns. Né? Extraordinário. A questão do desenvolvimento é bem superior. Grande. Sim, é a busca do saber, né? As pesquisas. É por aí o caminho. Né? Sim. Eu acho que a sede do aprendizagem, aquela vontade, né, de conhecimento é muito... em várias pessoas são muito forte, né? Então eu acho que comigo também. Nós temos uma curiosidade. Sim, pode perguntar. Você pode nos falar, né, Pedro? Não, todo mundo quer saber como tudo isso começou. Então, foi um processo bem natural, como eu disse, e o meu gosto de colecionar palavras é que brotou essa vontade de fazer dicionário. Mas o curioso é que, na realidade, eu nem tive essa vontade de publicar um dicionário, de fazer um dicionário. Aí, como eu disse, foram naturalmente os acontecimentos. A minha primeira obra, mesmo que virou um dicionário, foi o de Catacrese, que eu posso mostrar para vocês, que é essa obra aqui. Eu estava dando aula no Colégio Monteiro Lobato, em Nova Iguaçu, e eu dava aula de redação para os alunos, tanto o aluno do ensino médio para o pré-vestibular, quanto para o técnico, os alunos do primeiro grau, o antigo primeiro grau, que agora é o ensino fundamental. E aí, quando fazia redação, os alunos tinham várias dificuldades com as palavras, repetiam muitas palavras, e etc. E aí eu comecei a fazer ditados para ver como que o pessoal escrevia e tal, né? E aí foi muito bom porque esse processo de fazer o ditado para que os alunos escrevessem melhor, foi surgindo a ideia do dicionário, que na realidade não era a ideia inicial de um dicionário de Catacrese. Eu fiz um vocabulário com várias palavras, e à época eu distribuí para vários amigos que estavam à frente de mim, vários períodos à frente, até mesmo próximo de terminar, né, de se formar na letras. E aí foi assim. Aí mais tarde que eu tive uma ideia, por que eu não posso fazer um dicionário de Catacrese? Aí eu posso explicar para vocês como que são esses desenhos, o que significa, vocês querem saber? Eu quero, você quer? Né? Então, aqui na capa eu tenho um caranguejo e tenho um elefante. Né? Embaixo eu tenho uma mesa e aqui o emblema, né, do embarcar. Quando eu enviei para a Shadow Books, para Lisboa, a editora Adriana Passarinho, ela falou assim: Wagner, como que você quer que eu faça a capa para você? Aí eu dei essa ideia de 4 exemplos, de 4 objetos, né? 2 animais e dois objetos. Aí ela fez o seguinte, pegou esses objetos e eu vou explicar para vocês o que é uma catacrese. A catacrese é uma figura de linguagem, é uma metáfora morta. É considerada por alguns escritores como morta. Por quê? Porque ela já está cristalizada na língua. As pessoas usam essa metáfora, que é a catacrese, e nem percebem que é uma metáfora. Então, por exemplo, aqui eu tenho o preêncio do caranguejo, mas essa palavra é pouco conhecida pelo povo, que as pessoas usam por desconhecer a palavra, se fala o quê? Pinça do caranguejo. Então, por analogia, a pinça, que é aquele instrumento que a manicure e pedicure usa, aí simboliza o preêncio. Aqui no caso do elefante, as pessoas falam tromba do elefante, mas tem uma palavra adequada, que seria a probóscide, que tem a probóscide do elefante, a probóscide do mosquito e etc. Mas as pessoas às vezes desconhecem, aí por desconhecer usam por analogia. E a tromba do elefante, e a tromba é o quê? É um instrumento musical que inclusive vem de trompe, que é uma onomatopeia, né? Onomatopeia é um som, barulho, que a gente vai falar daqui a pouco. Trompete, por exemplo? Um trompete? Pode, isso aí, tem as palavras derivadas também, né? Então, nesse caso, a catacrese ela é usada como substituição. A palavra existe, uma palavra adequada ou uma palavra de origem, ela existe, mas as pessoas desconhecem. Embaixo, não existe a palavra para o objeto. E aí as pessoas usam também por analogia, mas aqui o caso não existe. Aqui existe
e usa por analogia. No caso, as pessoas tinham desconhecimento. Aqui não. Então, por exemplo, o pé da mesa, não existe uma palavra para o pé da mesa. Então, por analogia ao pé da pessoa, aí a cultura fala pé da mesa. Que aí também tem o dente do alho, o cabelo do milho. Seria né? questão de simbolismo. Isso daí. Então, por exemplo, a tua ideia de criar o dicionário, a gente poderia dizer que foi com a intenção de fazer com que a linguagem ficasse mais Enriquecida. enriquecida. Isso daí. E saísse assim do popular, para que as pessoas pudessem agregar esse conhecimento, fugindo do que é analogia. Isso. Então, essa obra aqui eu apresento vários exemplos de catacrese, tanto na primeira parte quanto na segunda, e eu tenho uma outra que eu apresento 1000 palavras para as pessoas aumentarem o vocabulário, que eu falarei daqui a pouco. E aí, para fechar nesse quarto exemplo, o embarcar, ele vem de barco, que foi o primeiro meio de transporte da humanidade, que está registrado nos livros sagrados, religiosos, etc., né? Há milênios, né? O pessoal passando pelo rio Nilo e tal, e veio de barco. E aí, aí tem o embarcar e o desembarcar. Com o passar do tempo e etc., foram surgindo outros meios de transporte, que nem o avião, o trem, o ônibus, e não houve palavra para embarcar no trem, desembarcar no avião, e foi usado o embarcar e desembarcar para tudo, né? Show de bola, show de bola. Bem interessante. Isso, a gente percebe que tem assim, um vasto conhecimento, né? E aí a gente pode afirmar assim, não é para todos buscar esse conhecimento, enriquecer, porque a gente sabe muito bem que muitos têm aquela condição bem chula de falar, né? E ele mostra através do trabalho. É uma maneira de você enriquecer o seu vocabulário. Isso. Uma vez de que você de repente nem conhece. Tá? Todo mundo fala, não tem como falar. Unha de caranguejo? Unha de caranguejo, qual é o problema? E aí, você conhece a palavra? O certo? O importante também, Yolanda, Pedro, eu deixo claro que a catacrese não é erro, tá? Porque senão as pessoas... eu digo que a gente pode enriquecer o vocabulário na redação, por isso que eu fiz, né? Porque aí as pessoas puderam utilizar sinônimos, palavras que não devem ser repetidas, não só no texto de redação, mas também na vida comum. Adjetivos também, né? Abrindo um parêntese aqui, a questão do que ele disse aí, Yolanda, do ditado, eu fiz muito ditado. Eu também. E aí o que acontece? Quando o professor dava 10 palavras que você teria que fazer, escrever ali e buscar um requinte, e aí às vezes a gente ficava naquela assim, caramba, o que eu vou escrever, o que pode ser? Para fugir, meu pensamento, veja bem, para fugir do que seria o fácil, né? O comum. Então hoje, nós que escrevemos, Yolanda que é uma excelente escritora, eu escrevo, então a gente consegue hoje ter alguns textos enriquecidos com palavras que às vezes tem colegas que perguntam, caramba, eu nunca ouvi essa palavra, ou então, há muito tempo que eu não ouço isso. E um segundo parêntese, se me permitem, olha só, esses dias eu escrevi alguma coisa e a minha amiga aqui falou assim, caramba, há muito tempo que não se usava ou não ouvia essa palavra, gratidão, não sei se você vai lembrar, que pelas redes sociais mesmo você falou, caramba, há muito tempo que a gente... Então, para você ver, uma palavra comum, gratidão, né, que vem de grato, e aí não é tão usado, né? Que hoje tem uma expressão assim, né? Tamo junto, deu ruim, deu, né? Foge muito do que às vezes nós queremos mostrar. Você com os teus dicionários, onde vem buscando palavras requintadas. Eu penso que o ideal seria que pudéssemos usar assim, de forma normal. Opções de palavras. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu, nas minhas poesias, eu escrevo para as pessoas, eu já sou direta. Que elas não precisem rebuscar, utilizar um dicionário para... Seria horrível, né?
você lê uma poesia Porque com um tem- dicionário ao lado, Porque né? tem pessoas, agora até eu acho que não existe mais esse tipo de pessoa, mas até nem sabia usar a palavra e ia buscar só para confundir. Então, na minha poesia não tem como confundir. Eu sou direta e um vocabulário bem simples. Popular. Popular. É assim que eu escrevo. Eu procuro escrever exatamente assim, Assim que de eu forma faço. bem popular. E ele vem, e pelo que eu estou entendendo, ele vem buscando, dentro do popular, mostrar que existe uma... Outra possibilidade. Exatamente. Né? Show de bola, muito bom mesmo. Agora, quanto ao ditado, o ditado que ele fala é para ver a capacidade da redação. Desenvolvimento. Sim, para ver se ele escreveu certa De palavra. acordo com a gramática, Né? isso daí. Porque, na verdade, quem fala que está errado ou não é a gramática normativa. Isso. Sim. Porque A a fonética vale pessoa vai escrever um texto Sim, formal, né? Pra uma ver. empresa tem que escrever Sim, bacana. já pensou? Como é que é? É com Q ou é com K? É com S ou com C? É né? incrível, gente, mas a gente percebe... Olha, às vezes a gente consegue ver algumas frases, alguma coisa que colega escreve. Gente, é um absurdo quando você vê palavras corriqueiras escritas de forma errada, sabe? Ninguém é o dono da verdade, né? Sim, mas concordo. você precisa se policiar para... Sim, Hã? sim. E uma Sim. coisa que eu já comentei uma outra oportunidade contigo, eu não gosto de abreviar, sabe? Uhum. E o jovem hoje, você tem Isso. algo voltado... QMP, aí que acontece, Aí cara, abraço não escreve. ABC e aí tu fica assim, meu Deus. Ou seja, Não, eu não faço. então, eu também Não não abrevio uso. nada. Não tenho esse costume de usar. E não gosto. Respeito, né? Para quem... Mas para uma hora dessa, de uma redação, o cara não tem enriquecimento, né? Ele não consegue desenvolver uma boa redação sem... Verdade, ele fica limitado, a pessoa fica limitada com Tu já basicão, imaginou o cara fazer uma redação no Enem e escrever abraço ABC ou então também TB? Você, VC, você. Pois é. E aí, como é que fica essa redação? Pois é. Você como um Vai levar professor de zero, vai português, levar zero, velho. não tem como ser Não tem diferente. Hã? Essa é a ideia. Zerrou. É por aí, é por aí. Então vai. Então, aí para finalizar esse assunto que eu iniciei a partir de quando eu comecei a fazer dicionário, ele foi o primeiro que eu fui elaborando, mas acabou sendo o terceiro a ser publicado. São coisas que a gente não sabe, o destino, né, prega sim. algumas coisas bacanas. Né? Mas foi um tempo bacana também, assim, né, o tempo certo, eu acredito. Show. Então, Wagner, diante de toda essa gama de informação, por exemplo, você escreve todos os dias? Vou fazer duas perguntas todos os dias e assim, quantas vezes você revisa teu texto para saber que eles exatamente estão prontos? Porque nós como escritores, Nem fala. a gente Por tem essa parte. a gente tem a mania de revisar, pede para alguém revisar, Isso. mas a gente sempre acaba encontrando... Todas as vezes, né? Dá uma escapulida ali, Isso. E aí, no teu caso, como é que é essa questão aí de você escreve todos os dias? Como é que é essa questão da revisão? Como é que funciona contigo? Então, eu tive um ano, acho que foi o de 2014 ou 2015, eu todo dia fazia uma poesia. Todo dia eu fazia uma. Show. Eu me sentia mal se eu não fizesse uma poesia. E às vezes eu cheguei a fazer até 2 ou 3 num dia só. Mas foi um período da minha vida, depois isso esfriou. Mas com relação aos dicionários, eu todo dia pego, faço atualizações, porque eu não expliquei para vocês, as minhas obras, elas são registradas na literatura brasileira e portuguesa, em letra da MPB e histórias em quadrinhos. Então vou agora mostrar outro dicionário. Esse meu primeiro dicionário, que é o Dicionário de Onomatopeias e Vocábulos Expressivos, que foi o meu primeiro dicionário, o registro dos textos está da seguinte forma. Por exemplo, cabrum, que é o barulho do trovão, aí pode ser encontrado em gibi. Aí vou dar um exemplo. Cascão, número tal, página tal. Rame-rame, que é a monotonia. Aí pode estar encontrado no livro de Guimarães Rosa ou do Machado de Assis.
e etc. O que mais? Uau, uau. Aí pode estar numa música, até a música do Toquinho Vinícius, né? O pato, né? E uma curiosidade, pata, ela também significa marcha. Por isso que o Toquinho Vinícius e Toquinho, eles registraram. Lá vem o pato, pataqui, pataculá. Pata, pata, é a marcha do pato. Né? Legal, interessante isso. Isso é bacana. E assim, a questão da revisão, como é que funciona contigo? Então, a revisão eu deixo para um amigo meu que estudou comigo, que eu já sou formado em letras, agora eu faço direito, mas eu sempre deixo as minhas obras para um amigo fazer redação, fazer a redação, né? Né? Porque é bacana a gente também compartilhar de conhecimento e sempre trocar essas figurinhas. Então eu deixo para um amigo fazer a revisão das minhas obras. Sim, e nesse caso aí, você quando encontra alguma coisinha ou outra... Que é um processo natural. A gente escreve e sempre passa, às vezes uma vírgula falta, ou às vezes a gente coloca mais, e aí sempre o amigo fala, ó, aqui e tal, papapá. Mas são coisas mínimas, não há aquele descuido de a pessoa, né, esquecer. Passa despercebido. É um pouco mais difícil. Então são detalhes bem simples que às vezes faltam pelo próprio processo de digitação, que às vezes a gente faz, a palavra troca e falta alguma letra, alguma coisa. Isso acontece às vezes, né? Isso é interessante. Wagner, de onde vêm suas ideias e qual é esse processo de criação? Como surge? Conta para nós. Sim. Agora eu vou mostrar uma outra obra que foi o meu segundo dicionário a ser publicado, que é o Dicionário de Animais com Outros Significados. Aí eu vou responder a vocês como é o processo de criação. Ele é bem natural, pelo menos todos eles foram assim. Os outros que vieram seguidos, eles foram consequência de eu estar fazendo a obra e aí surgiu a ideia, foi assim. No caso desse daqui, que é o Dicionário de Animais com Outros Significados, ele foi assim, eu estava numa aula de japonês, eu estava estudando japonês na UERJ, e a professora Arika Radino, uma japonesa, ela comentou que no Japão um brasileiro tinha sido empurrado no trem. E ele xingou o japonês de cavalo, em japonês, o mar. Aí o japonês olhou para trás, né, e não entendeu nada. Por quê? Porque no Japão, a professora Rika Radino comentou com a gente em sala de aula que no Japão eles não usam os animais de modo pejorativo, xingando as pessoas. Então ninguém chama no Japão ninguém de cavalo, ninguém chama ninguém de burro, cachorro, sua vaca. Não chamam. E nem em sentido positivo também. Por exemplo, nós costumamos chamar uma mulher muito bonita de gata, né? Pantera, uma sereia. Gato, lá no Japão, gatão. Também eles não usam. Eu perguntei recentemente à professora e ela disse que ela tem desconhecimento disso. Então vocês ficam sabendo que os animais usados com outro significado não são usados no Japão. E aí eu fiz esse dicionário. Então aqui, além dos animais que tem às vezes sentido pejorativo, e eu explico no início que não se deve xingar ninguém, porque um estrangeiro que vai ler esse livro, aí ele vai ficar sabendo que não pode xingar ninguém, né? Então eu explico bonitinho. Mas além dos nomes dos animais, também eu coloco as locuções, que são, por exemplo, conversa para boi dormir, pulga atrás da orelha, operação tartaruga, são os ditados populares. A cobra vai fumar, são os ditados populares com outros significados. Aí eu fiz essa obra aqui. Show de bola. Né? Já que você está falando, né? Dá para você falar quantos livros já publicados? Então, são 5. Esse de onomatopeias, que é o primeiro que eu comentei. O segundo aqui. Muito obrigado. Esse. E o segundo, que é o de animais. Esse aqui é uma pentalogia. Vem o número 1, tá vendo? O número 1, embora seja o segundo, mas ele vem com o número 1 porque ele é uma pentalogia. São 5 dicionários individuais, mas que têm algo em comum. Então, por exemplo, com outros significados. Esse é o segundo, que é o primeiro da pentalogia. Esse daqui
é o segundo da pentalogia, o dicionário de plantas com outros significados. Né, ó, com outros significados, é o número 2. Após aquele ali. Por quê? Porque aquele é o de animais, esse é o de plantas. Então, por exemplo, quebrar galho. Não quebra galho. Vou quebrar um galho, né? Plantar bananeira. Então, são agora relacionados a plantas. Né? E também tem sentido pejorativo, mas eu explico que não pode usar xingando as pessoas. Esse é o número 2 da pentalogia. O número 3 virá em breve, que é o dicionário de números com outros significados. Já está no prelo, já está para sair. Pintar o 7, sexto sentido, 171. 171, né? Todo mundo conhece. Esse é o número 3. O número 4 e o número 5, vamos deixar para a próxima entrevista. Então vamos lá. Esse é o meu primeiro, esse é o meu segundo, esse é o meu terceiro, que é o de catacrese. Esse é o quarto, que é o dicionário de vozes de animais interativo. Por que ele é interativo? Porque as crianças vão interar com atividades. Então a criança vai colorir, a criança está um pouco distante, não sei se dá para vocês verem, mas vai ter cruzadinha para as crianças formarem as vozes dos animais. E é isso, para a pessoa colorir, pintar, preencher com as vozes. Ó. É bem interativo mesmo, né? Bem, ó. show de bola. Ó. Aí tem o gato tá pulando, se o gato tá reclamando, se o gato tá zangado. Legal, muito bom, cara. 1, 2, 3, 4. 4. E esse é o quinto, que foi o dicionário de plantas, que saiu agora pela editora Moan. E é isso. O quinto virá o dicionário de números, em breve. Agora, deixa eu comentar sobre esse dicionário de vozes de animais. Ele foi publicado também pela Shadow Books em Lisboa. A capa eu ganhei de presente da designer Mariana Gil Fialho Amaral, que é a filha do João Paulo Amaral, que fez o prefácio do meu primeiro dicionário. Então eu comecei as minhas obras, né, com um grande presente, né, um presente de um estrangeiro, que foi o João Paulo Amaral, fez o prefácio dessa obra, e ele me deu de presente. Ele também participou, tirando dúvidas, que enquanto eu estava procurando exemplos em textos da literatura portuguesa, tem o Camões, Fernando Pessoa, e vários escritores espetaculares da língua portuguesa, e várias palavras onomatopeicas não tinham o significado no dicionário da língua portuguesa do Brasil. Então eu perguntava para ele o significado em Portugal, e aí ele participou, né, dessa obra. Então eu tenho uma participação de um português na minha obra. Legal, isso é bom, isso é bom. E com relação a isso, para encerrar, aí a Mariana fez a capa, e tem uma curiosidade aqui. Eu pesquisei todas as vozes dos animais, da fauna, né, mundial, e há uma curiosidade. O peixe tem voz? O peixe tem voz? Tem. Qual é a voz? Não sei, mas tem. Né? Então, o lexicógrafo Anternonascente, ele descobriu o ronco do peixe, que é a corcoroca. Aí está nessa obra. Então, isso é inédito. E quando eu fui na Biblioteca Nacional, toda a publicação que chega a Lume, eu levo à Biblioteca Nacional. Já conheço todo mundo da Biblioteca Nacional. E o Bruno, ele comentou comigo, quem me atende lá na Biblioteca Nacional, ele disse que ouviu, no Rio aqui do Brasil, alguém pronunciar o corcoroca. Então, é o ronco do peixe. Legal, interessante sim. Então, Wagner, uma curiosidade. No caso, seriam duas perguntas. Como nasceu essa questão do dicionário? E assim, já foi indicado para algum prêmio? Sim, o processo dos outros dicionários vieram a partir daquele de catacrese, que eu colecionei palavras, fiz um vocabulário, e aí a ideia dos outros vieram sucessivamente. Eu fui indicado para o Prêmio Jabuti em 2017. É legal isso. Isso motiva, né? Acaba motivando o escritor a criar, a fazer melhor ainda do que faz. Porque um prêmio é sempre um prêmio, né? Sim, no meu caso, eu vejo assim, eu tenho aquela vontade
de criar, né? Então, assim, independente de prêmio e tal, eu sempre quero mesmo fazer o melhor e tal. Tá. Inclusive, eu tenho uma pergunta para fazer, que seria o seguinte: já conversamos, né, porque a gente já se conhece há um bom tempo, e você tem um sonho. Falem algumas palavras sobre a questão do Guinness. Ah, tá. Eu tenho 11 obras inéditas, eu já vou para o meu 6º dicionário publicado. Então, assim, todas as obras estão prontas. E é isso, eu já sou um recordista porque as minhas obras são inéditas. E eu acho, né, que eu serei um recordista por enquanto, né? Então eu acredito que em breve eu estarei no Guinness Book. Ele havia dito para mim uma vez, a gente batendo um papo informal, e dessa questão eu achei muito interessante, porque todos nós temos aquele foco, né, de querer alguma coisa maior. E aí eu percebi nesse sonho dele que não é só buscar as informações e passar, e sim alcançar algo que seria essa questão do Guinness. É interessante, sim. Sendo inédito, acredito que seja assim em breve, né? E fala. Eu acabo falando demais. E Wagner, conta pra gente assim, como é que é ser um escritor no Brasil e no exterior? Há diferença? Olha, eu graças a Deus, eu tenho tido uma boa repercussão das minhas obras. Eu não trabalho focado no dinheiro. A gente precisa do dinheiro para se alimentar, para se vestir, etc. Mas eu tenho o foco no meu trabalho. E aí as coisas estão acontecendo, que é um processo lento, mas é um processo gradual e natural, né, que as coisas vão acontecendo. Eu já tive várias entrevistas, né, na TV, na rádio. Então, assim, isso é o resultado desse trabalho que eu tenho feito, que é um trabalho digno, um trabalho focado, com perseverança. E é isso. Então, as coisas vão acontecendo naturalmente. Fale mais sobre... Eu quero saber agora, você está falando do escritor. Agora eu quero saber o poeta, Wagner Azevedo. Legal. Isso. Eu tenho um livro, eu vou deixar o título guardado, mas em breve também eu publicarei um livro de poesias. Olha que poesia é minha área, eu gosto. Mas poesia interessante. É o meu hobby. Ele já está pronto, sairá em breve. Poxa, isso é interessante, né? Porque desse processo de criação, como é que você faz para que ele possa surgir? Porque veja bem, são áreas distintas, né? Sim. Uma é pesquisa, assim como eu escrevo crônicas, que eu tenho que buscar em campo as informações, Isso. as poesias elas surgem ali daqueles momentos. Então, qual o processo de criação que você usa para a questão dos teus poemas? Olha, é muito variado. Às vezes do nada, com uma palavra, eu já fiz um soneto em menos de 5 minutos. Eu peguei assim, fui fazendo, e eu acredito que deva ter sido até o meu melhor soneto que eu fiz até hoje. E eu fico assim, sem entender, porque foi tão mágico. Assim, então eu não tenho uma regra. Às vezes eu ouvindo música, e uma palavra, totalmente independente da letra, né? Uma palavra me leva para outro caminho, e aí eu escrevo. Ou um soneto, ou uma poesia comum e tal, e é assim que faz, é assim que acontece, né? Eu percebo que, de fato, as coisas fluem, né? Você está no trabalho, dirigindo, no sinal, dentro do ônibus, no trem, às vezes batendo um papo informal com 1 ou 2 amigos. Então, quer dizer, no meu caso, aquela palavra fica martelando, Isso. aí quando eu sento, aquilo vai fluindo de forma assim, muito satisfatória. Então, a gente já descobriu do nosso amigo Wagner, né, que ele escreve os dicionários, poesia, pois é. Essa questão de músico e compositor, sabendo que na maioria das vezes caminham lado a lado, porque tudo parte de uma escrita.
né, de uma sensação, emoção que a gente possa sentir. Agora fala um pouquinho sobre esse processo de criação. Na tua cabeça, como é que isso funciona? Músico, compositor, escritor? Não, eu até falo assim, porque às vezes, não é todas as vezes, que sai música e poesia, né? Às vezes outras vezes você escreve um poema e vai musicar. Entendeu? Sim. E horas ele sai junto. Nem toda poesia é música e nem toda música é poesia. Isso aí como é que nasce essa questão para você? Como é que tu diferencia? Eu comecei a escrever letras. Eu não entendia nada de música, não sabia o que era um dó maior, não sabia o que era um ré menor, não sabia o que era uma nota musical, não sabia nada. Eu tinha 17, 18 anos. E aí eu comecei a escrever. Foi semana passada isso, né? Foi semana passada. E aí eu comecei depois a aprender violão, aprendi tarde. Eu comecei a estudar violão com 21 anos, mas porque eu queria musicar as minhas letras. Eu achava que eu não era nada assim de compositor, de nada, eu achava que era. E hoje que eu conheço, eu acho que eu não sou nada, né? Então as coisas se invertem. Até porque quando a gente tem aquele conhecimento, a gente vê que a gente quer melhorar, né? A gente sempre acha que está faltando alguma coisa, né? Mas então, o processo também é de cada um. Eu já ouvi pessoas dizer que não consegue musicar a letra, outras que não conseguem fazer música e letra junta, outras que só fazem a música, só a melodia. Então isso é muito diversificado com cada um. E complexo, né? É muito complexo. No meu caso, eu tenho várias músicas registradas, ainda não mostrei, algumas pessoas conhecem algumas músicas minhas, mas eu ainda não mostrei ao público. Mas assim, o meu processo é mais para a parte da letra. Eu já musiquei uma letra de uma pessoa, de duas pessoas, que eu perdi o contato com essas pessoas. E se essas pessoas até estiverem vendo esse vídeo, entre em contato, né? Porque eu gostaria de... Eu tenho duas... De saber se qual foi o resultado, né? Porque eu musiquei, a pessoa deixou comigo, e depois eu perdi o contato. E agora com as redes sociais, as pessoas estão se encontrando, né? Então, se vocês me virem, podem entrar em contato comigo. Se você foi aquela pessoa que deu a letra, pediu para ele musicar, olha aí, tá perdendo. Agora, no caso assim, aí foi só esse caso raro de eu musicar duas letras diferentes de outras pessoas, mas no meu caso mesmo eu faço mais a letra. Legal. Hein, Wagner? Que projeto assim você gostaria de fazer, mas ainda não começou? É um sonho, né? Qual é esse projeto que você gostaria de fazer e ainda não fez? Olha, eu acho que eu já estou fazendo já esses projetos que são as minhas obras. Eu acho que Deus tem me dado tanta coisa boa, né? Então assim, eu sempre falo, eu não vou citar a pessoa, mas a pessoa fala assim, eu não vou mais ficar pedindo mais nada para Deus, porque Deus tem várias outras coisas para outras pessoas. Eu acho que Deus já me agraciou com muita coisa, eu sou muito agradecido. Eu venho de família pobre, eu venci na vida com essas obras. Como eu disse, eu não tenho dinheiro, mas isso é um processo, né? Mas assim, eu agradeço muito ao que eu já alcancei, conquistei. E aí esse é o meu projeto, não tenho aquelas outras ambições mais, eu acho que... Sim, agora não é só eu, o Pedro, e você aí deve querer assim, ouvir, né? Um poema do Wagner, pois não? Bom, eu vou recitar o meu soneto, Coisa de Poeta. Coisa de poeta, interessante. Não é aquele soneto dos 5 minutos não, né? Não. Coisa de poeta. Foi no mar, na beira do desejo, que eu te vi, que eu te sonhei, em forma tão flor ou de beijo, que se